Fala, nação rubro-negra, começando mais um vídeo aqui no canal Wagner Rovap, na manhã desse domingo, depois de um jogo importante no dia de ontem, onde o Vitória precisava pontuar acima de tudo. Um jogo que o Vitória se comportou bem dentro das possibilidades, dentro do que o nosso elenco pode extrair, dentro do que o treinador Fábio Carilli pode extrair desse elenco. Se comportou relativamente bem, com algumas pontuações que eu vou fazer na sequência do vídeo, tá bom? Eu quero mostrar nesse vídeo aqui um trecho de um outro vídeo que eu postei alguns dias atrás, falando desse confronto contra o Mirassol. Eu vou logo mostrar isso aqui para vocês agora, antes de qualquer coisa. Olha só o que eu falei dias atrás, sobre esse confronto contra o Mirassol e sobre o que eu acho desse Mirassol, a sensação do Campeonato Brasileiro. Ganhar mais confiança para um jogo dificílimo em seguida, que é contra o Mirassol. O Mirassol tá muito bem, tem 21 pontos, né? Tá em 7º colocado antes do campeonato. Eu acredito que ninguém acreditava que o Mirassol ia ter um primeiro turno como esse, mas eu vendo o Mirassol jogar, eu vejo que é um time que está bem encaixado, tendo um bom momento, nada além disso, né? O Vitória pode ir a Mirassol e ganhar? Pode ir a Mirassol e perder? Pode. Mas a verdade é que o Mirassol não é nem um time espetacular, só tá encaixado e tá dando tudo certo. Às vezes acontece muito isso no futebol, né? Um time mais modesto que consegue implementar um jogo que dá certo, e eu acredito ainda que lá na frente o Mirassol ainda não vai sustentar, né, esse ritmo, essa boa fase, e vai também lutar contra o rebaixamento. Então eu vejo o jogo contra o Mirassol como um confronto direto, né? Um jogo que o Vitória pode tirar pontos de um adversário que lá na frente vai ser um confronto direto contra o rebaixamento. Eu sei que eu acho que o Vitória vai lutar contra o rebaixamento até o final do campeonato, né? Eu não queria isso, mas só foi o que aconteceu, né? O Vitória foi lá, Mirassol, jogou melhor, botou 3 bolas na trave, teve as melhores oportunidades no jogo, merecia mais os 3 pontos, mas nem sempre o jogo é assim, né? A gente, um exemplo, no jogo contra o Red Bull Bragantino, conseguimos os 3 pontos, mas na análise total do jogo não merecíamos. O jogo contra o Botafogo empatamos fora de casa, mas na análise total do jogo não merecíamos, a verdade é essa. Mas o importante nesse momento é pontuar, é não deixar esses pontos importantes se escaparem, né, das mãos do Vitória. Eu sabia que o jogo contra o Mirassol era um jogo que o Vitória poderia sim ir lá e tirar pontos do Mirassol. Como eu falei no vídeo aí que eu acabei de mostrar para vocês, o Mirassol vai ser um concorrente direto ao rebaixamento com o Vitória lá na frente. Isso aí eu tenho convicção. O Mirassol não tem time para estar ali em 7º colocado. O Mirassol não tem time para estar disputando ali G8. E mais cedo ou mais tarde o Mirassol vai lutar contra o rebaixamento. Então ir lá em São Paulo, em Mirassol, e tirar pontos no Mirassol, lá na frente vai fazer diferença, né? Como é que tá a tabela do Campeonato Brasileiro? A tabela do Campeonato Brasileiro está assim nesse momento, né? Eu vou mostrar a parte de baixo, que é o que nos interessa. O Mirassol tá aqui com 25 pontos, né? Tem um jogo a menos, se eu não me engano, o Mirassol, ou são 2 jogos a menos, isso ainda é uma vantagem. Estamos na 17ª rodada, né? E o Mirassol tem 15 pontos, ou seja, o Mirassol tem 2 jogos a menos, né? O Mirassol ainda pode chegar a 31 pontos se ganhar os 2 jogos que restam, né? Por exemplo, 31 pontos, o líder hoje tem 34. Mas eu ainda confirmo aqui a minha análise que o Mirassol ainda vai disputar rebaixamento lá na frente, né? O Vitória tem 17 pontos em 17 partidas, 3 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. É o que eu falei com vocês dias atrás. Vitória tá empatando muito. Isso é ruim. Isso é ruim. Tá empatando demais. Eu prefiro que o Vitória perca 2 jogos e ganhe 1 do que empatar 2 e perder 1. Número de vitórias no final do campeonato conta muito, ajuda muito. E o número de vitórias é um critério importantíssimo ali, né, para ganhar até posições na tabela. O Santos, os times dentro da zona de rebaixamento, com jogos a menos que o Vitória, um exemplo, o Vasco da Gama tem 14 pontos, mas tem 3 jogos a menos que o Vitória e tem 4 vitórias, ou seja, uma vitória a mais. Fortaleza tem 14 pontos em 15 jogos, 3 vitórias, 2 jogos a menos que o Vitória. O Juventude tem 11 pontos, 14 jogos, 3 jogos a menos que o Vitória. Então esses até times que estão fora da zona de rebaixamento tem jogos a menos que o Vitória. O Santos tem 15 pontos, tem um jogo a menos. O Grêmio, que jogou ontem, inclusive, o Vitória
tem 2 jogos a menos que o Vitória. Ceará, 2 jogos a menos que o Vitória. O São Paulo tem 1 jogo a menos que o Vitória. Se eu não me engano, ainda vai jogar hoje o São Paulo, né? Então, o Vitória precisa ganhar jogos. Ganhar, mais que perca 2 e ganhe um, perca outro. Mas a Vitória tem que parar de empatar, empatar mais. Tem que ganhar mais e empatar menos. E perder menos é óbvio, né? O Vitória ainda tem aqui uma sequência de jogos para fechar o primeiro turno. 2 confrontos paulistas, né? 2 grandes times de São Paulo, que é o Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras no próximo domingo, né? Sem ser hoje, temos uma semana cheia para treinar, uma semana cheia para se recuperar jogadores. É importante nesse momento do campeonato, né? Tem times aí que vai jogar meio de semana. A maioria dos times que estão envolvidos em Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. Principalmente o Palmeiras vai jogar no meio de semana, enquanto o Vitória vai descansar, vai poder treinar, vai poder recuperar jogadores. Isso é muito bom, né? E pode fazer diferença no confronto, espero que faça. E depois fecha o primeiro turno contra o São Paulo, no Morumbi, jogo duro, jogo difícil, que hoje o São Paulo é um concorrente direto com Vitória à zona de rebaixamento, tá bom? Falando sobre as questões dos empates, ó, Vitória nos últimos 5 jogos só perdeu 1, isso é muito bom, porém empatou 3 e só ganhou 1, né? Desses 2 que perdeu, tivesse perdido 12 e ganhado 1, teria feito os mesmos 3 pontos, porém tinha uma vitória a mais, que é um critério importante de desempate no final do campeonato ali, que faz diferença. Ano passado mesmo, o Vitória ficou sempre fora da zona, sempre não, né? Desculpa. Em algumas rodadas fora do rebaixamento, ali da zona de rebaixamento, pelo número de vitórias. Vitória tinha um número de vitórias grande no ano passado, que fez total diferença, entendeu? Então, assim, Vitória precisa ganhar, somar 3 pontos e vai fazer diferença no confronto, no final das contas, na tabela, né? Falando de alguns jogadores agora, falando do que foi o jogo, eu gostei muito da defesa do Vitória, né? Cáceres fez um jogo muito bom hoje, participando do jogo, sendo ali bem defensivamente, né? Fazendo ultrapassagem, participando de jogadas, às vezes caindo até por dentro, né? O menino lateral, Michael Jesus, dentro das suas possibilidades, também fazendo o seu melhor, né? Não comprometeu tanto. A verdade é que ele às vezes erra muitas jogadas, mas faz parte, é a idade. E também o meio-campo do Vitória se comportou bem. Eu gostei desse trio de meio-campo com o Ronald. E com o Ronald também deu uma dinâmica diferente, né? Jogou melhor do que o Mateuzinho. Infelizmente, essa é a verdade. Jogou melhor. Só que o ponto negativo do Vitória no jogo foi o Lucas Braga, né? Não tem condições do Lucas Braga jogar mais do Vitória, né? O Lucas Braga, além de ter perdido um gol de cara, que a gente não precisa nem falar muito, que foi um gol que tava o goleiro, ele foi muito incompetente na sua finalização. Toda vez que o Vitória, que a bola cai no pé do Lucas Braga, a jogada simplesmente morre. Ele tropeça com a bola, ele tenta arrancar e não dá certo, tudo dá errado. Ele precisa sair do jogo, do time, ele precisa descansar, ele precisa treinar mais, ganhar mais confiança, dar uma descansada, dar uma relaxada na cabeça para poder voltar e melhorar seu jogo, tá bom? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje dessa manhã é esse. Peço que vocês não se esqueçam de deixar o like, de ativar o sino de notificações, né? E deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, ajuda o canal a continuar crescendo. E batemos 3.000, galera. Muito obrigado mesmo, né? Batemos 3.000 inscritos, muito esperado aí. E daqui pra frente é só progresso aí, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e um bom domingo a todos.